como nome, verbo, sujeito, sintagma nominal. Mais especificamente, este termo refere às propriedades definidoras dessas unidades gerais, como número, gênero e caso para a categoria nome, tempo, aspecto, voz, etc., para a categoria verbo. Mas Garrick, então, ela assinala... Garrick assinala que as definições de categoria não são consensuais, principalmente no caso da categoria discursiva. Em alguns casos, a categoria discursiva corresponde a uma categoria linguística, mas pode também não corresponder, já que tanto Moirant quanto Garrick mostram que as categorias ditas discursivas, elas não vêm prontas. Então, eu cito Garrick 2018. Essas unidades não são um dado já aí, elas se tornam tais a posteriori, pelo trabalho analítico. Aí cito ainda Garrick. Cada uma dessas categorias é uma construção contextualizada e funcional ou finalizada do analista, que exige a superação das habituais categorias gramaticais. Fim de citação. Mais adiante, então, como eu disse, a gente vai ver que Voloshinov, um dos pensadores do Círculo, insistirá muito, já em 1929, que é o mesmo ano da publicação de Problemas da Obra, de Dostoiévski, nessa mesma questão. Então, por ora, veremos como Moirant trabalha essa problemática no artigo de 2018. Um fato que me chamou muito a atenção, então, no artigo publicado pela Moirant, é que ela considerava a discussão sobre as categorias como decisiva para a própria criação do CEDISCOR. Então, quando ela criou esse centro de pesquisa, o CEDISCOR, na França, a questão das categorias era crucial. 20 anos antes de fundar esse centro, ela conta no artigo, ela havia trabalhado com análise de conteúdo. Por isso, encontrar observáveis linguísticos para analisar um discurso era para ela um desafio central. Desde o início dos trabalhos nesse centro de pesquisa, Ali Boechat, que era um colega dela, já propunha, então cito o Moirant novamente, buscar uma base mínima do que poderia ser uma teoria e uma metodologia dos observáveis. Para Ali Boechat, em 1993, o problema reside no fato de que, citação, a atividade discursiva está ao mesmo tempo dentro e fora do campo da linguística, ou seja, em matéria de análise de discurso, as unidades sobre as quais se tem o hábito de trabalhar em linguística tornam-se inoperantes. No campo dos estudos enunciativos, é com Dubois, um artigo célebre lançado no número 13 da revista Langage, que teremos, segundo Moirant, uma concepção da enunciação e uma reflexão sobre as categorias que a atualizam no enunciado. Fim de citação. É com a efervescência dos estudos discursivos, nas décadas de 80 e 90, que a problemática das categorias se complexifica e acaba dando margem, segundo o que eu pude interpretar, então, do artigo dela, a uma tendência frequentemente criticada, apresentar categorias a priori que podem ser aplicadas por analistas do discurso desvinculadas das suas teorias de origem. Então, ela chega a falar então, de uma inflação de categorias. Então, nos anos 80 e 90, teve essa inflação de categorias que gerou esse problema. Então, um grande problema, segundo ela, cito novamente a Moirant, além de nos encontrarmos diante de uma mistura de conceitos operatórios e de noções descritivas, assistimos ao deslizamento de conceitos rumo a categorias de descrição. Fim da citação. Um exemplo bastante ilustrativo oferecido por ela é a noção de ato de fala. Então, ela dá esse exemplo da noção de ato de fala, que é oriunda da pragmática, e que vai se tornar, na teoria do Roulet e da Kerbrat-Torricoani, a menor unidade da comunicação, e da qual se descreve as combinações em categorias mais amplas. Então, daí, para a gente pegar a categoria ato de fala e aplicar um corpus procurando, é uma tentação forte, e acaba desconsiderando a teoria pragmática, então transforma só numa categoria mais mecânica. Além disso, a Moirant assinala outro problema colocado pela teoria da enunciação à análise do discurso. Então, ela diz: a enunciação torna-se uma maneira de descrever os enunciados por meio de rastros, de indícios, de observáveis, mas sob o risco de perder de vista a discursividade e o sentido do discurso, quando se foca uma ou várias categorias
sem estudar a sua distribuição e a sua combinação com outras categorias na ordem do texto. E mesmo que se recorra, num segundo momento, a categorias exteriores, tomadas de empréstimo, por exemplo, da psicologia social, da história, da filosofia, da sociologia, etc., não se repensa, geralmente, a articulação entre categorias linguageiras e as categorias não linguageiras. Então, desde então, no contexto francês, tanto Culioli quanto Pecheux, eles empenharam-se em propor, nas palavras de Moirand, uma teoria unificada que articulasse proposições teóricas com categorias de descrição. Fim da citação. A solução no campo da análise do discurso foi articular as categorias descritivas, com os conceitos. E por que tudo isso é importante, para a análise comparativa? Essa questão ela se torna ainda mais séria. Por exemplo, Patricia von München, num trabalho de 2004, ela vai mostrar que ela trabalha muito com a comparação das culturas francesa e alemã, e ela mostra que realizar uma análise comparativa fundada sobre uma única categoria pode reforçar preconceitos e estereótipos sobre uma determinada cultura. Então, se eu tiver tempo no final, posso exemplificar um pouco isso. Ela deixa claro que, no seu estudo sobre os telejornais franceses e alemães, ela utilizou duas grandes categorias de análise. Então, a análise comparativa sempre preza por duas ou mais categorias. Então, essa é uma grande inquietação para mim nesse momento. Então, ao utilizar Bakhtin, como que isso ficaria nessa questão das categorias, enfim. Então, essa segunda parte é dedicada a essa questão, a noção da categoria, a noção de categoria na análise de discursos comparativa de inspiração bakhtiniana. Como eu pude mostrar até aqui, a questão das categorias nos trabalhos em análise de discursos coloca um problema por ser polissêmica demais, referindo-se ora a uma categoria linguística, ora a uma categoria enunciativa ou discursiva, além de muitas vezes ser usada como sinônimo de conceito operatório. Essa polissemia se verifica também nos trabalhos em análise de discurso de inspiração bakhtiniana. Um breve apanhado de excertos de trabalhos publicados por membros do Grupo Diálogo mostra a gama variada de sentidos atribuídos à noção de categoria. Por exemplo, um dos subcapítulos do livro de Costa, 2010, é intitulado A Categoria Gênero e o Lugar do Editorial no Discurso da Revista. Sheila Grillo e Flávia Ferraz, elas citam noções bakhtinianas como categorias-chave para análise que efetuam de um corpus de divulgação científica. Ferraz, 2009, emprega também o termo categorias conceituais. E, por fim, Grillo, 2012, sendo uma das líderes do Grupo Diálogo, ela fala em categorias teóricas e ressalta a importância de um diálogo entre o pesquisador e a sua teoria, tanto quanto com o objeto analisado. Aliás, a professora Sheila parece ter uma concepção interativa do emprego de categorias na análise de discursos. Já a professora Beth Bright, as duas estão aqui, ressalta que não existe, na perspectiva da análise dialógica de discursos, categorias a priori. Então, ela explica que o conceito de polifonia, por exemplo, é muito mais, eu cito suas palavras, uma marca de identidade do discurso de Dostoiévski, reconhecida a partir da análise bakhtiniana, do que um conceito abstrato, criado para ser aplicado a qualquer discurso. A questão, nesse caso, parece envolver o emprego de conceitos operatórios enquanto categorias empregadas na descrição de um corpus. Embora o foco da obra bakhtiniana pareça ser os conceitos operatórios, Bakhtin e os pensadores do círculo também propuseram categorias enunciativas. Todavia, isso nem sempre esteve evidente, pois antes que os analistas de discurso no Brasil explicitassem a existência de um programa de pesquisa em ciências da linguagem na obra de Bakhtin e do círculo, era comum que se incorporassem categorias descritivas oriundas de outras abordagens, conforme nos esclarece a professora Sheila. As noções desenvolvidas por Bakhtin e seu círculo têm sido incorporadas de forma subsidiária por diversas tendências de estudo do discurso, do texto e do enunciado, sobretudo sob a forma de um conjunto de conceitos operatórios, as quais se articulam categorias descritivas produzidas em outras disciplinas. Ou seja, por um lado, os pesquisadores de diversas correntes das ciências da linguagem e das ciências humanas empregavam conceitos operatórios oriundos do círculo sem levar em conta a especificidade da teoria bakhtiniana,
conforme nos esclarece Bright. Por outro lado, na própria análise de discursos praticada no Brasil, utilizava-se conceitos operatórios do círculo, mas recorria-se a categorias descritivas oriundas de outras correntes da linguística, não só de forma complementar, mas como se o trabalho do círculo não oferecesse também categorias descritivas de análise. Agora que eu já coloquei, então, o problema da minha pesquisa, o objetivo, a partir daqui, é mostrar o percurso que vai do reconhecimento da metalinguística na obra de Bakhtin, focando, sobretudo, na questão das categorias e mostrando também como toda a reflexão bakhtiniana sobre a metalinguística remonta a uma reflexão que parte da noção de categoria linguística. A análise dialógica de discurso surgiu da observação de que havia em Bakhtin no Círculo o esboço de um programa de pesquisa. Esse programa, cito Grillo e Ferraz, 2009, é designado com o nome de metalinguística e tem por objeto de estudo as relações dialógicas e a palavra bivocal. Nas palavras de Bright, 2018, ninguém em sã consciência poderia dizer que Bakhtin tenha proposto formalmente uma teoria ou análise do discurso, né, no sentido em que usamos a expressão para fazer referência, por exemplo, à análise do discurso francesa. Fim da citação. Todavia, o que temos, segundo Grillo, 2006, é que, abre aspas, Bakhtin formulou, nos textos de sua última fase, uma disciplina de estudo da linguagem, com objeto próprio, método de análise e o esboço de um conjunto de fenômenos a pesquisar. Né? Então, no texto eu grifei essa parte. Fim da citação. Portanto, é importante investigarmos melhor como a metalinguística bakhtiniana se constitui como metodologia de análise. Pois a pergunta que eu me faço é a seguinte: se para a análise de discurso comparativa oriunda da França, a grande questão era definir categorias comparáveis, como essa questão seria formulada numa análise de discursos comparativa de inspiração bakhtiniana? Depois de investigar, então, em Problemas da Poética de Dostoiévski e em Problemas da Obra de Dostoiévski, escritos por Bakhtin, além da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Voloshinov, eu tracei um caminho interpretativo acerca do papel das categorias linguísticas para a criação da metalinguística bakhtiniana. Eu escolhi essas obras porque tanto Marxismo e Filosofia da Linguagem quanto Problemas da Poética de Dostoiévski, cito Bright, constroem um lugar muito parecido ao apresentar questões de teoria e método. E foi o que eu também constatei, né, com essa pesquisa. Essas obras também compõem o corpus principal da tese de Geraldo Souza, 2002, que investigou a construção da metalinguística na obra de Bakhtin do Círculo. A página 124 de Marxismo e Filosofia da Linguagem é frequentemente citada como exemplo da existência de uma metodologia concreta de análise de enunciados na obra do Círculo. Nesse excerto aqui, na tradução mais recente da obra, né, então, não é mais a página 124, para o português, feita diretamente do russo, Voloshinov sugere que se faça uma revisão das formas da língua, ou seja, que se ultrapasse os limites da linguística da língua. Então, principalmente o ponto 3 ali, né? Partindo disso, revisão das formas da língua e sua concepção linguística habitual. Não vou ler a citação toda, que acho que não é necessário. A questão da superação das categorias linguísticas é essencial para Voloshinov. Em apenas 2 páginas da terceira parte de Marxismo e Filosofia da Linguagem, o termo categoria aparece 11 vezes. Então, essa é a página. Então, ora aparece como categoria linguística, né? Categoria morfológica, sintática, categoria da frase. Então, sempre nesse ponto de vista linguístico. Ou seja, desde 1929, já se tem no trabalho do Círculo a expressão da necessidade de se construir uma teoria enunciativa. Patrick Dallet argumenta que Bakhtin, no caso Voloshinov, né, que é a época dos conflitos da autoria da obra, reconhece a necessidade de se criar uma teoria da enunciação, mas que, abre aspas, ele próprio, no caso Voloshinov, né, não organizaria, por assim dizer, uma matriz descritiva. Valdir Flores e Marlene Teixeira irão, cito essas palavras, né, fundamentar a inclusão de Bakhtin no campo da linguística da enunciação, por considerar que a existência de uma teoria da enunciação
se impõe não só em Marxismo e Filosofia da Linguagem, mas no conjunto de sua obra, seja sob a assinatura de Bakhtin, Voloshinov ou Medvedev. Nas palavras desses linguistas, né, do Valdir Flores e Marlene Teixeira, o princípio que sustenta a teoria da enunciação de Bakhtin é a concepção dialógica da linguagem. Fecho aspas. É por isso que, para compreender a questão, é preciso analisar a obra do Círculo na sua totalidade, e não só de Voloshinov isoladamente. Em toda a obra do Círculo, o linguístico e o extralinguístico estão imbricados. Tanto é assim que Voloshinov já criticava a definição de parágrafo como uma ideia completa, justamente por essa definição ser puramente ideológica e nada linguística. Então, Voloshinov diz: afirmar que um parágrafo deve conter uma ideia acabada é o mesmo que não dizer absolutamente nada. Uma vez que são necessárias definições do ponto de vista da própria língua, a noção de parágrafo como uma ideia acabada não é, de modo algum, uma definição linguística. Se, como supomos, é inaceitável separar as definições linguísticas das ideológicas, tampouco se devem substituir umas pelas outras. Flores e Teixeira, 2009, eles evidenciam a presença de uma descrição linguística na obra do Círculo. Vou correr mais um pouquinho. Ao propor um estudo do discurso citado, discurso direto, indireto, discurso indireto livre, tradicionalmente descrito como um problema de sintaxe, sob uma perspectiva enunciativa e não pelo viés de abordagens gramaticais ou estilísticas, o autor evidencia que a análise dos fatos de língua não se faz por uma divisão de trabalho entre duas ciências, linguística e metalinguística, pois a forma só tem sentido na enunciação. Portanto, desde a década de 1920, a reflexão linguística dos pensadores do Círculo esbarrava na necessidade de se considerar o social, mas sem perder de vista a questão da língua. Aliás, Bakhtin conhecia muito bem a linguística do seu tempo e, justamente por conhecê-la, percebeu que uma série de novos fenômenos linguísticos não eram abordáveis por ela. Em Problemas da Obra, de Dostoiévski, Bakhtin mostra que as categorias linguísticas abstratas dão conta apenas dos fenômenos de uma só voz. Então, aqui em Problemas da Obra, né, ele diz: todos esses relances verbais, reservas, derivativos, insinuações, impulsos, não escapam à nossa audição e não são alheios ao nosso próprio uso. E isso ainda torna mais surpreendente o fato de que, até agora, toda essa situação não tenha encontrado um conhecimento teórico bem determinado, uma avaliação devida. Em teoria, analisamos apenas a relação estilística de elementos dentro de uma mensagem fechada, de encontro a um fundo de categorias linguísticas abstratas. Apenas estes fenômenos, de uma só voz, estão ao alcance daquela estilística linguística superficial. Em O Problema do Texto, pouco antes da publicação da reedição de Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin, eu cito aqui Flores e Teixeira, faz referência ao discurso indireto livre, afirmando que admitir sua existência implica admitir a bivocalidade do verbo. Acredito que, ao tratar especificamente do discurso indireto livre e de todos os fenômenos bivocais, um desafio ainda maior se coloca a Bakhtin. Então, não bastava somente superar as categorias linguísticas, tratando-as enunciativamente, mas era preciso criar um lugar para o seu estudo. Tanto é assim que, em O Problema do Texto, Bakhtin diz que a sua análise é filosófica justamente por se situar num campo limítrofe entre várias disciplinas, não ser nem linguística, nem filológica, nem crítico-literária. Toda a tipologia dos discursos realizada já em Problemas da Obra de Dostoiévski ressurge, a meu ver, em O Problema do Texto, como uma maneira de evidenciar a cientificidade dessa disciplina, que Bakhtin estava propondo criar, a metalinguística. Então, surge a questão de saber se a ciência opera com tais individualidades absolutamente singulares como os enunciados, se eles não iriam além dos limites do conhecimento científico generalizador. É claro que pode. Em primeiro lugar, o ponto de partida de toda a ciência são as unicidades ímpares, e em todas as etapas da sua trajetória, ela permanece ligada a estas. Em segundo, a ciência, e acima de tudo a filosofia, pode e deve estudar a forma específica e a função dessa individualidade. Então, segundo Grillo,
abre aspas, a explicitação do projeto da metalinguística aparece somente nos textos das décadas de 50, 60 e 70. Porém, ele representa a síntese de um conjunto de trabalhos iniciados nos anos 20. Fim da citação. 1 minuto. Ao focar na questão das categorias, fica claro que é na tipologia dos discursos proposta por Bakhtin, já em Problemas da Obra de Dostoiévski, somado ao trabalho de Voloshinov na terceira parte de Marxismo e Filosofia da Linguagem e ressistematizado em Problemas da Poética de Dostoiévski, que se encontram as categorias descritivas importantes para uma análise de discurso de inspiração bakhtiniana, seja ela comparativa ou não. Embora alguns pesquisadores tenham se servido dos conceitos operatórios bakhtinianos como categorias de análise de corpora, de forma descontextualizada, no campo da enunciação, muitos deram continuidade ao programa enunciativo iniciado pelo Círculo de Bakhtin. A teoria bakhtiniana não só fornece categorias descritivas para análise de corpora, como, por ser científica, conforme anunciado por Bakhtin em O Problema do Texto, permite que outros linguistas deem continuidade a esse programa enunciativo ou discursivo. Assim, segundo Diana Pessoa de Barros, vários autores, abre aspas, explícita ou implicitamente, deram seguimento às reflexões de Bakhtin, tais como Jacqueline Autier-Revus, Dominique Manguenot, no quadro teórico da análise do discurso francesa, ou Oswaldo Ducrot, na perspectiva da semântica da enunciação ou da linguística interacional. Então, chega-se com isso a uma resposta acerca de outra questão que se coloca ao se pensar na construção de uma análise de discurso comparativa de inspiração bakhtiniana. Saber se essas categorias de análise devem, em sua totalidade, ser oriundas da obra de Bakhtin e do Círculo, ou se outras teorias podem ser mobilizadas para esse fim. Conforme procurei mostrar, a obra do Círculo oferece um panorama variado, não só de categorias teóricas ou conceitos operatórios, mas também de categorias descritivas. Aliás, lembro que desde os seus primórdios, a AD francesa tomou de empréstimo a categoria discurso reportado da obra do Círculo, dentre outros conceitos presentes em Marxismo e Filosofia da Linguagem, conforme apontado por Claudina Narzetti na sua tese de doutorado. Entretanto, penso que a análise de discurso comparativa de inspiração bakhtiniana pode ainda evocar categorias descritivas oriundas de outras vertentes, e é o emprego de conceitos operatórios enquanto categorias descritivas que me parece mais problemático. Obrigada pela atenção. Desculpa se passou um pouquinho. Muito obrigado, professora Daniela. Nós estamos com muito pouco tempo, né, para debates, e para a gente não atrase também, né, os trabalhos seguintes, nós temos 5 minutos. Né? Então, no máximo 2 perguntas muito breves para os nossos palestrantes. Alô, alô. Tenho uma pergunta para a professora Daniela. Gostei muito da sua palestra e gostaria de destacar os 2 finais slides que acredito que é muito importante para entender o enfoque de Bakhtin. Subrayar a ideia implícita nesta metalinguística, que é uma visão alternativa da ciência em geral, do que é a ciência humana, o que pode fazer, o que deve fazer as ciências humanas. Ele fala nesta citação, que é chave, felicito porque encontrou a passagem mais relevante para a nossa questão. Ele fala da importância de pensar um outro modelo que é capaz de dar conta da individualidade, dos enunciados na sua individualidade. Isto vai contra uma visão aristotélica da ciência generalizadora e é precisamente neste sentido que ele fala anteriormente, em outra citação que você fez, das categorias linguísticas abstractas. Abstractas pertencem à perspectiva generalizadora. A linguagem
hegeliano marxista, abstracto se opõe ao concreto, abstracto é generalizador, o concreto é aquele que é capaz de ter em conta o contexto específico, o momento histórico, a particularidade da pessoa que fala. Este modelo é a premissa teórica que está trabalhando na proposta de Bakhtin, e acredito que era importante destacá-lo. Gostei muito da sua fala, graças. Muito obrigada. Mais alguma? Mais uma. Oi. Gostei muito da mesa, parabéns a todos, pena que não dá para falar de cada um. Eu também vou falar uma coisinha como sugestão, Sim. porque a sua discussão é maravilhosa, eu acho que isso é um trabalho de pesquisa científico que vai ajudar muito, né? Eu acho que quando a gente está pensando, não, categoria, você já falou, categoria, conceitos, etc., mas uma teoria da enunciação, e daí, como Roland Barthes, nós amamos Benveniste, né? Então, eu acho que ali tem uma teoria da enunciação, ponto. Quando a gente vai para o Voloshinov ou para o Bakhtin, você tem categorias enunciativas discursivas. Ah, sim. Porque eu não estou desqualificando quem eu amo, Benveniste, né? E os que eu amo mais. Mas eu acho que isso faz uma diferença, que engloba um pouco o que ele falou e engloba essa ideia da metalinguística, como a Sheila mesmo, como o artigo da Sheila que você está colocando. Quer dizer, a gente não vai abandonar a linguística, que é o que ele vai falar, os dois acabam falando isso, o Bakhtin também, mas se nós ficarmos só numa teoria da enunciação, a meu ver, para o Voloshinov ou para o Bakhtin, nós estamos esquecendo justamente de algumas coisas que você colocou aí, que é o discurso. Então, a categoria ela não pode ser só enunciativa. E, às vezes, eu acho que a gente recorre ao Benveniste porque ele descreveu as categorias enunciativas de uma maneira maravilhosa. Sim. Então, o que está acrescentado? A meu ver, é que é uma categoria enunciativo-discursiva e que eu vou deixar para você, que é uma coisa que a gente precisa escrever sobre isso. Sim, não, eu agradeço muito a observação. Até eu sempre pensei que, quando eu fosse apresentar, acho que mais eu tenho perguntas para vocês do que vocês para mim. Então, aí a gente conversa depois. Mas eu Obrigada. acho que, se você fizer isso, esse caminho maravilhoso que você está. A Moirand, por exemplo, aquela citação que você fez da Moirand, ela está falando isso. De repente, usa a categoria, mas não olha o todo da teoria. Né? O todo da teoria. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Vocês dois também, mas não dá tempo. Falei que não ia falar nada, falei muito. Agradeço bastante. Obrigada. Então, nós agradecemos aos professores, parabéns pelos seus trabalhos, obrigado, né, pelas pessoas que assistiram, né, e, então, continuamos os trabalhos então, do simpósio. Muito obrigado. Agora nós temos o café ali fora até às 16h50. A última sessão de comunicações aqui, nós iniciaremos exatamente às 16h50. Então, eu peço para quem for apresentar já colocar os seus pendrives. Tá? E para quem vai apresentar amanhã na Letras, na sala 264, a gente pede para que ou venha falar comigo, ou amanhã, ou se vocês souberem de alguém que vai apresentar na 264, tá? Se puder vir falar comigo, eu já te explico a situação. Ou souberem de alguém para ir para a sala 266, porque a gente vai ter que decidir amanhã, porque não tem sala na Letras. Amanhã é dia de prova, tá meio complicado, que tem umas salas com equipamentos quebrados, tá? Obrigada. Não tem problema. Eu vou voltar para a Letras agora.